Muito bem, pessoal. Mais um vídeo aqui no nosso canal. E antes de começá-lo, gostaria de lembrá-los que nós iniciamos uma série aqui sobre princípios do direito de família. E esses vídeos especiais serão publicados em todas as segundas-feiras, as primeiras segundas-feiras dos meses seguintes, né? Então, pelas próximas semanas, pelos próximos meses, inaugurando cada mês, nós teremos um vídeo especial sobre princípios do direito de família. Nós já publicamos o primeiro vídeo desta série, né, que se refere ao princípio da dignidade da pessoa humana, e nós estamos indicando aqui a vocês, e também criamos uma playlist especialmente voltada para esses vídeos. Então, para facilitar que vocês acompanhem essa série de publicações. Bom, neste vídeo aqui, nós responderemos a seguinte pergunta: toda dívida alimentícia pode levar à prisão civil? A questão é a seguinte: nós sabemos já que a única hipótese que subsiste no direito brasileiro de prisão civil é aquela que decorre do inadimplemento de uma obrigação alimentícia ou alimentar. Bom, a questão é que existem várias espécies de alimentos. E a pergunta de fundo é: quaisquer destas espécies de alimentos, ou melhor, o adimplemento em relação a quaisquer dessas espécies de alimentos, pode levar à prisão civil? Essa aqui é a principal questão, é a questão de fundo desta pergunta que nós responderemos. Bom, como eu já me adiantei, nós sabemos que o direito brasileiro admite apenas a prisão civil em relação à hipótese de inadimplemento da obrigação alimentícia. Contudo, se nós lermos o artigo 5º, inciso 67 da Constituição, nós veremos que o texto deste inciso traz duas hipóteses: a relativa aos alimentos e uma outra hipótese relativa ao depositário infiel. Bom, acontece que o Pacto de São José da Costa Rica, ele foi recebido no ordenamento jurídico como uma norma supralegal. Ele está abaixo da Constituição, mas acima de todas as outras normas. É aquilo que o STF e a doutrina do direito constitucional chama de bloco de constitucionalidade. Este bloco de constitucionalidade envolve a Constituição e tratados de direitos humanos em relação aos tratados de direitos humanos, que não são considerados normas constitucionais, para que eles não ficassem num limbo, ou seja, eles não eram normas constitucionais e nem normas infraconstitucionais. Criou-se, portanto, essa categoria de normas supralegais, né? E é o caso do Pacto de São José da Costa Rica. Não é uma norma constitucional e nem uma norma infraconstitucional. É uma norma supralegal e está aí, digamos assim, entre a Constituição e todo o resto do ordenamento jurídico. Enfim, o que nos interessa é que o Pacto de São José da Costa Rica, ele excluiu a possibilidade da prisão civil do devedor de alimentos. Portanto, embora a redação do inciso 67 do artigo 5º da Constituição traga essas duas hipóteses, quais sejam a dívida alimentícia e a hipótese do depositário infiel, hoje o direito brasileiro admite apenas a prisão civil daquele que está inadimplente com a obrigação alimentar. Quando nós passamos para o ordenamento jurídico, para as normas infraconstitucionais do ordenamento jurídico, e aqui o caso específico do Código de Processo Civil, nós vemos que, de fato, a lei, como não poderia ser diferente, admite a prisão civil do devedor de alimentos. O Código de Processo Civil, ele abre dois grandes caminhos para aquele que quer fazer cumprir
a obrigação alimentícia. Então, nós temos a possibilidade de um procedimento em que haja a prisão civil e o outro procedimento em que essa possibilidade não existe. Então, aqui nós temos a indicação dos artigos 911, parágrafo único, que faz menção aqui ao artigo 528 do cumprimento de sentença que determina a obrigação alimentícia para o caso de prisão, na hipótese de prisão civil, e na hipótese em que a parte não deseja ou não pede a prisão civil, nós temos aqui o artigo 913 do Código de Processo Civil. Então, portanto, o direito brasileiro admite apenas a prisão civil do devedor de alimentos e o Código de Processo Civil abre essas duas possibilidades. Você pode cobrar os alimentos por procedimento em que há a prisão civil ou por procedimento em que não se pede a prisão civil. Isso está claro. Agora, qual obrigação alimentícia que admite a prisão civil do devedor de alimentos? Porque é o seguinte, nós temos vários tipos, várias espécies de alimentos no direito brasileiro. Será que todos esses alimentos, ou o inadimplemento relativo a todos esses alimentos, justificam e autorizam a prisão civil do devedor? A resposta é não. Apenas os alimentos chamados legítimos admitem a prisão civil do devedor. A prisão civil do devedor de alimentos só é possível quando nós estamos falando em alimentos legítimos. Em todas as outras espécies de alimentos, essa possibilidade, no caso de inadimplemento, não existe. Não é possível a prisão civil do devedor de alimentos. Bom, aqui eu trouxe três das principais espécies de alimentos, para que a gente possa, comparando-as, definir que, de fato, apenas os alimentos legítimos admitem a prisão civil do devedor, enquanto que as outras espécies de alimentos não admitem. Bom, alimentos legítimos são aqueles alimentos que decorrem do direito de família, que decorrem das relações de parentesco. Esses alimentos legítimos são os únicos que autorizam a prisão civil do devedor de alimentos. Os alimentos chamados voluntários, ou também negociais, são aqueles alimentos instituídos pela vontade do alimentante. Veja bem, eu posso fazer um contrato em que eu concedo a você uma pensão alimentícia. Eu posso fazer um testamento em que eu deixe para você uma pensão alimentícia. Então, estes alimentos voluntários ou negociais, no caso de inadimplemento, não admitem a prisão civil do devedor de alimentos. Não admitem a prisão civil do devedor de alimentos. Os alimentos indenizatórios, que são aqueles que decorrem da responsabilidade civil, ou seja, da prática de um ato, que decorrem da prática de um ilícito civil, estes alimentos indenizatórios também não admitem a prisão civil do devedor. Vejam, há um caso interessante, recentemente divulgado pela 4ª turma do STJ, em que, salvo engano, o Tribunal de Justiça do Paraná determinou a prisão do devedor de alimentos, no caso de alimentos indenizatórios. No caso concreto é o seguinte, o sujeito ele cometeu um homicídio, não me recordo, acredito que tenha sido, não me recordo exatamente de cabeça, mas acredito que tenha sido em relação à filha da pessoa a quem ele estava prestando alimentos, ou filha, enfim, e ele deixou de pagar esses alimentos. Aí o TJ do Paraná decretou a prisão civil dele pela dívida destes alimentos indenizatórios. Mas vejam, o STJ, a 4ª turma do STJ, em habeas corpus, determinou a soltura do sujeito, porque a prisão civil que admite
os alimentos que admitem a prisão civil no direito brasileiro são apenas os alimentos legítimos que decorrem do direito de família. Estes alimentos indenizatórios, ainda que decorrentes, no caso que eu citei, de um crime, de um homicídio, o adimplemento destes alimentos indenizatórios, neste caso, ou voluntários ou negociais, não admitem a prisão civil do devedor. Portanto, a resposta da pergunta título deste vídeo, toda dívida alimentícia pode levar à prisão civil? Não. A única dívida alimentícia que pode levar à prisão civil é a dívida pelos alimentos legítimos, que são os alimentos que decorrem do direito de família. Todos os outros alimentos, todos os inadimplementos decorrentes de outras espécies de alimentos que não sejam alimentos legítimos, não autorizam a prisão civil do devedor de alimentos.